Olá, meu amigo, minha amiga. Que alegria estarmos aqui para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. É uma satisfação enorme para a gente fazer essa transmissão, porque sabemos que você está aí nos prestigiando e também compartilhando um pouco do Evangelho com seus amigos, com seus familiares, porque sabemos que, além de nos acompanhar, você também compartilha esse conteúdo com seus amigos. Isso é uma satisfação muito grande para nós, porque assim nós estamos cumprindo o nosso objetivo aqui, né, que é evangelizar o maior número de pessoas possível. Nós encerramos um trimestre, né, uma lição, um tema que, se você gostou desse tema que estudamos a lição passada, o trimestre passado, que foi o Evangelho de Marcos, eu não tenho dúvida que você vai adorar esse tema que inicia hoje, o novo trimestre, né, o último trimestre do mês, e vamos estudar sobre o último trimestre do ano. Vamos estudar sobre os temas do Evangelho de João. E eu não tenho dúvida que esse trimestre vai ser muito abençoado. É um tema muito... Eu, particularmente, gosto muito do Evangelho de João. É um evangelho assim, bem explicativo, bem interessante. Verdade. E hoje, para fazermos essa recapitulação, eu tenho a presença do querido irmão Ed. Olá, gente, bom dia. Obrigado a Deus pelo dia de hoje, por estar presente, né? Mais uma recapitulação da lição. Espero que vocês gostem. Amém. Querido irmão Messias. Bom dia a todos, feliz sábado, estamos aqui para mais essa jornada aí de 3 meses. Como o Fábio falou, se vocês gostaram, vocês que nos acompanham gostaram do Evangelho de Marcos aqui 3 meses, vocês vão gostar o dobro agora dessa nova série dos estudos, temas do livro de João, não é? Enfatizando aqui que o Evangelho de Marcos, a gente ressaltou o Jesus humano, mas agora no Evangelho de João a gente vai exaltar o Jesus divino. É isso. Exatamente, é isso mesmo, irmão. Querido irmão Wagner. Prazer estar aqui com vocês. E um bom sábado, um bom dia a todos. E pegue as suas Bíblias aí para a gente poder ir acompanhando. Tá? Exatamente, é isso mesmo. Antes de iniciarmos aqui o nosso estudo e fazer a leitura do verso e da palavra, eu gostaria que o irmão Messias fizesse uma oração conosco. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso querido Jesus, nosso bendito Salvador, que amamos e que queremos ver voltando, e nosso querido Consolador, Espírito Santo do Senhor, que por sinal é o professor nosso aqui. Convidamos a divindade triúnica para se fazer presente aqui nessa escola sabatina. Amém. E nesse estudo recapitulado aqui. Que o Senhor nos ajude e ilumine nossa mente para que nós extraímos o máximo de verdades possível da Tua Palavra para a Tua honra e para a Tua glória. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Você lê para nós, Wagner, o verso? Ele se encontra em João 20, versículos 30 e 31, não é isso? Isso, exatamente. Fala bem assim: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Muito bem. Esse verso ele já traz algumas informações aqui para a gente, né? Ele explica por que ele fala que Jesus fez muitos outros sinais que não foram escritos nesse livro. Olha que João tem esse cuidado de explicar, né? Então, Jesus fez muitos e muitos milagres e sinais. Interessante que João ele chama os milagres de Jesus de sinais, né? Diferente dos outros evangelhos. E ele afirma que foram feitos muitos e muitos outros sinais, porém, esses aqui foram registrados por um objetivo, para que vocês creiam que Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham a vida eterna. Isso. Então, esses 2 motivos. Na verdade, eu ainda colocaria mais um motivo, que a gente vai ver mais à frente, que João teve o cuidado de corrigir algumas, vamos dizer assim, distorções. É por isso que o Evangelho de João, entre os 4 evangelhos, né, 3 evangelhos são chamados evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas. E o Evangelho de João não, porque o Evangelho de João ele é diferente. João ele traz o cuidado de explicar 2 coisas: a divindade de Cristo, quem que é Cristo, né? O Filho de Deus, o Deus que encarnou, tanto que ele inicia o Evangelho falando, né, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele tem o cuidado também de corrigir algumas crenças equivocadas, inclusive até entre os apóstolos, né? Isso. E João ele teve esse cuidado de
fazer essa correção, não é isso, Ed? Mesmo porque isso iria interferir, né, nas ações de Jesus, né? Exatamente. Muitas coisas que ele ia fazer, como que a gente vai ver aqui nos relatos de alguns milagres, interferiram na ótica de algumas pessoas, no caso aí os líderes religiosos, né? Exatamente. Poderia ter sido alcançado por essas verdades e pelo poder e a presença de Cristo, mas não foram. E a gente vai tratar um pouco na lição sobre isso. Justamente, é isso mesmo. Eu creio também que, assim, só completando Sim. o que ele falou, isso aqui parece que esse evangelho lembra muito como se fosse escrito por uma pessoa que era muito próxima. A gente vê que parece que João, aqui nas entrelinhas, a gente percebe que como se fosse uma pessoa muito próxima, né? Inclusive, ele é chamado de o discípulo amado, né? O discípulo amado. Eu acho que isso aqui é mais uma prova da veracidade dos evangelhos, que mostram mesmo como era a intimidade ali de Jesus com João, né? De João com Jesus, na verdade. Isso. E tem, irmão Messias, tem um detalhe interessante com relação a João. João, ele, entre os apóstolos, ele era o mais novo, né? Sim. Exato. E ele, apesar dele ser o mais novo, ele tinha essa proximidade com Cristo, ele era chamado de discípulo amado, tanto que nasceu, ele reclinava a cabeça no peito de Cristo. E um detalhe, ele foi o único entre os apóstolos, discípulos, que morreu de morte natural, ou seja, ele viveu muito tempo, além dos outros. E terminou de cuidar da mãe de Jesus. Exatamente. Na cruz, Cristo aponta para ele e fala assim, homem, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então ele meio que, de forma adotiva ali, ele colocou João para cuidar de Maria e Maria para cuidar de João. Exato. E o detalhe João ele viveu muito tempo, porque ele foi o único que não morreu, não foi assassinado, ele morreu. Né? Exato. Tentaram, né? Jogaram ele no tacho de óleo fervente e ele não sofreu dano algum. Quando perceberam que não conseguiriam matar João, deixaram ele preso na ilha de Patmos e foi lá que ele teve um reencontro com Cristo e Cristo deu a ele a revelação, o Apocalipse. Então, olha que interessante, João escreveu 5 cartas na Bíblia, né? Isso. O Evangelho de João, o Apocalipse e as 3 epístolas. E em todas elas, ele se preocupa, o Apocalipse é um pouco diferente, né? Que é a revelação que Cristo deu para ele apenas relatou, escreveu. Mas nas epístolas e no Evangelho, ele se preocupa em apontar quem é Cristo, a divindade de Cristo. E ele teve tempo para isso. E por ele ter esse tempo, ele percebeu que ali os seguidores de Cristo, os cristãos da igreja primitiva, eles tinham alguns equívocos, e ele precisava corrigir isso aí. É interessante também nessa fala sua sobre o discípulo amado, mostrar para as pessoas que estão em casa que talvez estejam com a dúvida na cabeça agora, né? O mais amado, ele tinha outros discípulos, quer dizer que ele amava mais a João do que os outros? Então, não, o entendimento é de que possivelmente João foi aquele que abriu mais o coração para estar mais próximo de Cristo. Exatamente. Né? Aí o fato de reclinar a cabeça talvez possa simbolizar isso, né? Sim. Que é aquele que está mais disposto, com o coração mais aberto a entender as verdades e o próprio amor de Cristo. Exatamente. E dando prosseguimento aqui, nesse trimestre, a gente já vai começar aqui com sinais que apontam o caminho. E aqui, como Wagner leu o verso para memorizar, aqui na parte de sábado diz assim: por que João escreveu o seu evangelho? Por que João escreveu o seu evangelho? Como o Fábio explicou aqui, as diferenciações e também tirar algumas coisas assim que o pessoal não entendia. Será que ele desejava enfatizar os milagres de Jesus? Ou algum dos seus ensinos específicos? Sob o poder e a influência do Espírito Santo, João explicou o porquê. O apóstolo disse que, embora muitas outras coisas pudessem ter sido escritas sobre a vida de Cristo, as histórias que ele inclui foram registradas para que os leitores, que somos todos nós que estudamos a palavra de Deus, crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tivesse vida em seu nome. Então, exatamente. É esse o objetivo, e é essa a lição que a gente vai estudar aqui agora, discorrer agora esses minutos que a gente tem aqui com vocês aí que está nos assistindo. Exatamente, Messias. E apesar de o foco de João não ser os milagres de Cristo, né, que ele chama de sinais, João vai relatar pelo menos 6 milagres que Jesus fez. Só que há uma diferença. João ele teve o cuidado de relatar alguns milagres que Jesus fez, como ele mesmo diz, Jesus fez vários, muitos, inumeráveis. No finalzinho da carta de João, ele diz assim, ó... Não tem como relatar, né? Todos. Porém, João capítulo 21, versículo 25, ele diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem tratadas uma por uma, penso que nem no mundo todo caberia os livros que seriam escritos.
Então, Isso. João teve um cuidado de relatar, que eu me lembro de 6 milagres que Jesus fez. E há uma diferença. Nos milagres que João relata que foi feito por Cristo, a maioria desses milagres, Cristo fez através da palavra. Isso. Ele não precisou tocar. Acho que só o cego que ele untou e colocou. Os outros foi pela palavra. Ele transforma, o primeiro milagre, ele transforma água em vinho, pela palavra. Depois o segundo, ele curou o filho de um oficial, né? Depois ele vai e cura um cego de nascença. Um paralítico também. Né? Curou o paralítico lá no tanque de Betesda, né? Isso. Depois ele vai, multiplica pães e peixe, cura o filho de um oficial e depois ele ressuscita Lázaro. Então, todos esses milagres, a diferença dos demais evangelhos é que nesses aí, praticamente, ele não precisou tocar, ele apenas falou. Eu fico analisando assim, ele enfatizou tanto que o poder de Deus, que assim, a gente às vezes vê muitas curas que são feitas aí hoje, são possíveis curas, né? Feitas hoje em dia, ou até em outros evangelhos, alguns tipos de curas do próprio Jesus, que assim, Jesus, no Evangelho de João, ele, como o filho do oficial, né, ele pediu para ir, né, vai que o seu filho, né, viverá, seu servo, seu filho viverá, no caso foi o filho. E seu filho viverá. É. E aí, assim, e muitos outros, ele não determina, tipo assim, você está curado, como no casamento, né? No próprio casamento. Ele não falou, transforme-se água em vinho. Ele só mandou encher. Mandou encher, exatamente. Então, assim, o poder de Jesus é tão grande que ele não precisa mostrar que está fazendo alguma coisa. Simplesmente ele pedir para completar a fase de algo que ele está pedindo ali, aquele milagre ele já acontece. Exatamente. E outra coisa também que a gente tem que entender sobre isso aí, como eu já falei aqui, sobre que o Evangelho de João enfatiza a divindade de Jesus. Então, a todo momento ele tá apontando isso aí através dos sinais. Por isso que ele não usa a palavra milagres e sim sinais. Porque o que é um sinal? Sinal aponta para algum caminho. Exatamente. Então, está apontando para que Jesus é Deus. E na parte aqui, logo de domingo aqui, já entrando aqui, Sim. O casamento em Caná. A gente vê aqui que foi o primeiro sinal que Jesus fez. Exatamente. Curioso que Jesus não foi lá no Sinédrio lá e falou com os líderes lá e fez um sinal lá. Mas ele fez um sinal numa festa de casamento. Isso nos remete a quê, Messias? Isso nos remete ao quê? Ao Éden. Exatamente. Lá na primeira semana, quando Jesus concluiu tudo, criou Adão, depois Eva e deu a bênção ali do casamento. Então, o casamento é de origem divina, o casamento bíblico monogâmico. Todas as outras coisas aí destoam disso. Exatamente. Então, isso aí tem muito a ver. E Jesus fez justamente esse sinal nesse casamento para nos provar que ele é o criador da instituição matrimonial chamada casamento, como eu expliquei aqui. Água e vinho, aqui os irmãos vão discorrer sobre esse conceito. E por que Jesus transformou, Ed, a água em vinho? O que isso tem a ver com essa festa de casamento? É interessante que você falando de casamento, o primeiro sinal que é dado, eu acho que para enfatizar de que no casamento ele precisa estar convidado e a presença dele deve ser contínua. Exato. Todo o relato ali da festa do casamento, sabe que ele foi convidado, estava presente, e no momento exato, quando se precisou dele, ele estava lá. E o fato de transformar água em vinho, a gente vê muito falando nos relatos aí da Bíblia, que a própria água simboliza ele, como purificador, como aquela água, o agente da vida. Quem somos nós sem água? Exato. Poucos dias sem a gente beber água, a gente consumir água, a gente morre. Então é essencial e fundamental para que tenha vida, e a vida dentro da célula do casamento, que remete ao que é o pilar, a base da sociedade, é o casamento. É o que é a reunião familiar. E é importantíssimo que ele esteja presente. O fato de ele transformar água em vinho, o vinho também, por se tornar... A gente remete à época de Moisés, quando ele também fez sinais. Fala lá, não fala que fez milagre, Moisés fez sinais. E um dos sinais foi de pegar, transformar a água em sangue. Ou seja, juntando-se os dois fatos. Jesus é aquele que é fundamental, é ele que tem poder e autoridade, porque sinais simboliza isso. Exatamente. Poder e autoridade
para fazer ou desfazer algo com um propósito. E o propósito dele na terra, como Jesus divino, era de vir salvar a humanidade do pecado e da morte eterna, mas também demonstrar que ele é o único capaz de fazer isso, ou seja, ele é o caminho para que isso aconteça. E assim, a gente percebe que todos os grandes homens da Bíblia, né, grandes profetas, esses patriarcas, eles não precisavam, como diz a própria Bíblia no Antigo Testamento, eles não precisavam fazer milagres. Eles precisavam fazer sinais, porque o sinal, como o Messias falou, o sinal indica para algo, ou demonstra algo para confirmar o propósito daquela pessoa. Então, assim, João ele vem enfatizando a dúvida que existia naquele tempo, e existe até hoje em muitos locais, é a confirmação de que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Exato. Porque assim, quando você tem Deus, ele quando encontrou, como você falou, Ed, Deus ele quando encontrou Moisés quando na verdade Moisés encontrou a Deus na sarça ardente, ele pediu para demonstrar sinais a Faraó, para demonstrar que ele realmente estava indo por autoridade de Yahvé. Então, assim, quando vamos para Jesus e João fala de sinais, era aquilo ali para confirmar que ele realmente é o Filho de Deus, para confirmar as profecias de Daniel e Isaías, né? Exatamente. Mesmo porque milagres também são eventos sobrenaturais. E lá, se a gente voltar lá para a época do Egito, os primeiros sinais, os magos encantadores também conseguiram copiar. Conseguiam copiar. Entendeu? E que a própria lição fala que não significa que obras sobrenaturais indiquem de que é ação de Deus, mas pode ser a ação de outro poder também. Exatamente. Isso. E dando prosseguimento aqui, sobre essa questão que algumas pessoas têm dúvida, sabe? Jesus transformou água em vinho, mas que espécie de vinho? Que espécie de vinho? Eu já vi, irmãos, aqui, algumas pessoas, assim, pessoas até desavisadas, falar que Jesus transformou aquela água em vinho fermentado. Alcoólico. Uhum. Só que isso não procede. Porque o mesmo vinho, o mesmo nome de vinho, lá nos termos antigos, se refere tanto a suco de uva, que é a bebida não fermentada, como também a bebida fermentada, que nesse caso é a bebida alcoólica. O termo grego é oinose. E outra coisa aqui, que a gente tem um suporte aqui, vou até ler aqui nesse livro, O Desejado de Todas as Nações, quem quiser pode procurar aí, para vocês verem aqui que espécie de vinho Jesus transformou. Aqui, rapidinho, uma leitura bem objetiva aqui. Diz assim, ó: o vinho provido por Cristo na festa e o que ele deu aos discípulos como símbolo de seu próprio sangue, era o puro suco de uva. Está bem claro aqui nesse livro, O Desejado de Todas as Nações, página 149. A esse se refere o profeta Isaías, como fala no novo vinho, um cacho, e diz: não desperdice, pois a bênção nele. Está em Isaías, essa passagem. Fora Cristo que no Velho Testamento dera aviso a Israel: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Está em Provérbios 20. Ele nunca proveu tal beberagem. Aí, olha bem. Satanás tenta os homens a condescendência com apetites que lhes obscurece a razão e entorpece as percepções espirituais. Mas Cristo nos ensina a subjugar a natureza inferior. Toda a sua vida foi um exemplo de abnegação. Para vencer o poder do apetite, sofreu em nosso favor a mais dura prova que a humanidade pode suportar, lá no deserto da tentação. E foi Cristo que deu instruções para João Batista não bebesse vinho nem bebida forte. Fora ele quem dera a mesma prescrição à mulher de Manoá, a mãe de Sansão. E proferiu uma maldição sobre o homem que chegasse a taça aos lábios do próximo. Cristo não contradiz seus próprios ensinos. O vinho não fermentado que proveu para os convidados das bodas, como estamos aqui discutindo, era uma bebida sã e refrigerante. Seu efeito havia de pôr o gosto em harmonia com a apetitição. Então, para desmistificar isso aí, que Jesus transformou essa água em vinho, esse vinho, na verdade, era suco de uva, uma bebida não fermentada. Então,
Então, isso Muito é bem bem, claro através muito bem, da muito pena bom. inspirada. Mesmo porque o papel de Cristo aqui, a gente está dizendo que tirar de distorções de compreensão. Então, como é Isso. que Jesus, o ato de purificar simboliza também que ele está eliminando as distorções. Sim. E se alguém perguntar assim, mas de fato, para me tirar todas as dúvidas, é ou não é? A pessoa, se ela quiser fazer o teste, ela vai saber, porque se ela beber o suco da uva, ela vai ver o efeito que ela faz no corpo. Agora, se ela beber o vinho, ela também vai ver o efeito que faz. Isso. E com certeza, uma das ações da qualquer bebida alcoólica fermentada é trazer torpor à mente. Ele não vai trazer Entorpecer a clareza. mente. Ele vai obscurecer a mente e não Isso. clarear. Muito bem. E se nós pegarmos aqui, assim, contextos históricos, né? A gente tem que ter embasamento, de certa forma, porque assim, a gente que nos ouve, né, Messias, pode ser que seja um irmão que ele seja que não seja cristão, ou que seja, quem sabe, um judeu que de repentemente ele às vezes não concorde com isso, mas a gente tem que trazer fatos históricos, e eu acho muito interessante a compreensão que Rodrigo Silva, né, o doutor aqui de nossa igreja, que ele é doutor Em teologia. em teologia, grego e também arqueólogo, né? Doutor em arqueologia, ele traz esse contexto histórico para nós hoje em dia, sabe, Messias? Explicando descobertas que foram feitas já há um bom tempo. Então, assim, se nós pararmos para analisar, tinham 3 coisas naquela época, ele explica, né? 3 alimentos naquela época que eram muito utilizados, porém eles não tinham como ser guardados porque naquela época não tinha geladeira. Esses alimentos não poderiam ser guardados com sal. Conservação, né? Isso. Então, assim, além do sal ser algo muito caro, né? Não é como hoje, né? E assim, se nós pararmos para analisar como é que eles faziam para guardar as azeitonas, as tâmaras e as uvas, porque eles utilizavam as tâmaras para poder adoçar, né? E as uvas para poder fazer o vinho, e também quando ela se tornava passas, naquele modelo passa que é seco, ela começava a adoçar também, né? Isso. Então assim, a azeitona, se ela passasse do ponto, não tinha como mais ser conservada. Eles faziam azeite, né? E outros derivados. As tâmaras, quando eles precisavam adoçar, que tinha um alimento, o Rodrigo Silva explica que tinha um alimento naquela época que era muito comum. Era uma espécie de pasta feita com tâmaras e leite de cabra. Então, aquilo dali era feito para poder fazer uma pasta para poder comer com os pães e tal, e até para poder adoçar. Quando Deus ele fala para Moisés, eu vou te levar, não, Moisés, vou te levar para uma terra que mana leite e mel. O mel não era mel de abelha, era mel de tâmaras. Né? Então, assim, a mesma questão são as uva passas. As uvas, quando eles queriam conservá-las, eles faziam o processo de desidratar. Elas se tornavam passas, concentrando ali o açúcar. E eles poderiam guardar, e geralmente guardavam em talhas, para poder ser utilizadas com o decorrer do ano, porque a uva não dava o ano todo. Então, trazendo esse conhecimento a nós hoje, ele contou que um dos costumes que eles tinham de fazer, os judeus naquela época, quando eles queriam tomar o suco de uva fresco, eles pegavam as passas que estavam ali armazenadas, que durariam praticamente o ano todo, para poder fazer o vinho da uva passas. E aí ela não era alcoólica. Então, como paramos para analisar, às vezes muitas pessoas podem discordar até do que você leu aqui, se não trazemos comprovações. Claro. Porque tem pessoas que não são cristãs e elas não vão concordar com os nossos termos cristãos. Exatamente. Mas quando a gente pega dados históricos, a pessoa começa a ampliar sua mente. Porque se você fizesse um suco de uva hoje, ele com 3 dias naquele sol enorme, ele já estava fermentado e estava alcoólico. Exatamente. Então, assim, eles quando queriam conservar algo, eles faziam dessa forma, dissecavam, né, desidratavam, na verdade, e faziam esses procedimentos depois. Correto. Muito bem. Na parte de segunda-feira, então a gente viu aí o primeiro sinal, né, que foi o primeiro milagre que Cristo fez.
Ele transformou. E interessante que isso está em todos os evangelhos, né? O primeiro sinal realmente que Cristo fez, não só relatado por João, mas por todos, foi a transformação de água em vinho. E aí o segundo milagre que ele vai fazer aqui no livro de João é ele vai fazer a cura, né, do filho do oficial. O oficial chega até Cristo desesperado: meu filho está morrendo, por favor, venha até minha casa. E aí o oficial chega solicitando a presença física de Cristo lá na casa, né, para curar o filho dele. Mas Cristo fala assim: vá, seu filho viverá. Seu filho vive. E aquele homem creu na palavra de Cristo e foi. E tanto é que ele não foi direto para casa. Ele foi, e acho que com 2 ou 3 dias que alguém vem avisar para ele que o filho dele ficou bom. Ele pergunta que horas ele ficou bom. E na hora que aquele servo fala para ele o horário, ele lembra que foi na mesma hora que Cristo deu aquela palavra. Então, Cristo apenas falou, aquele homem creu e o filho dele foi salvo. Esse foi o segundo milagre, o segundo sinal que Cristo fez. E Jesus Cristo ainda fala que nem toda a terra ele viu uma fé igual àquela, né? Exatamente. Não, aí no caso, eu acho que ele falou isso para o centurião. Foi o centurião, desculpa. O centurião, quem estava doente foi o servo dele. O servo dele, é isso mesmo. Exatamente. É que parece... Eu confundo sempre esses dois. Foi bom você falar isso, você perguntar isso, porque a oportunidade de esclarecer uma dúvida aqui para alguns irmãos. Como são relatados vários sinais de Cristo em todos os evangelhos, alguns são bem semelhantes aos outros. Por exemplo, a gente vai ver mais à frente que Cristo curou um cego de nascença no evangelho de João. É o único cego que Cristo cura no evangelho de João, se não estou equivocado. Porém, a outra, que eu me recordo assim, Cristo ele curou acho que 5 ou 6 cegos. E aí os relatos são bem parecidos. Agora, o único cego de nascença que ele curou foi esse aqui, no livro de João. Por exemplo, ele curou um cego, onde ele pegou o cego pela mão, tirou fora da aldeia, colocou saliva no olho do cego, e aí, lembra aquele cego que ele fez a cura em duas etapas? Sim. Parece muito com esse que foi o tanque de Siloé. Então, parece muito com o relato desse cego aqui de João, mas é diferente. Aquele cego não era cego de nascença, porque quando ele passa a saliva no olho, ele pergunta se o cego está vendo. Ele fala assim: vejo, mas vejo como os homens como árvores andando. Ué, se ele reconheceu o homem, é porque ele já tinha enxergado antes. Ou comparação com a árvore? Com a árvore, ele já tinha enxergado antes. Quando ele chega para o cego Bartimeu, que foi lá no caminho de Jericó, e ele pergunta: o que quer que eu te faça? Que eu volte a ver. Então ele já enxergava antes. Né? Aí ele cura 2 cegos na estrada de, se eu não me engano, de Betsaida. Então já foi 4 cegos. E ele cura um cego em Jerusalém, que é esse cego de nascença. 5 cegos ele curou. Pode ter mais, alguns que eu me recordo é esse. Então são relatos diferentes. Bem parecidos, mas são milagres diferentes. E aí, às vezes, a gente confunde mesmo. Esses dois aí me confundem. O centurião que chega e pede a cura do servo, e ele fala para Cristo: não precisa ir, Senhor, porque eu tenho autoridade para esse, eu falo vai, ele vai, para aquele eu falo vem, ele vem. E Cristo fala: nossa, não vi nenhuma fé assim em Jerusalém. Isso. Que foi esse mesmo centurião que esteve à cruz com Jesus, né, junto com os outros guardas, que confirmou que Jesus Cristo como Filho de Deus. Exatamente. Então, é bem parecido os relatos, mas diferentes. E a gente vê que o segundo sinal que Cristo fez foi esse. Ele curou o filho de um oficial, apenas com a palavra. Romano, né? Eu acho que esse oficial era do Sinédrio. Do Sinédrio, né? É oficial do rei, isso aí. Isso. E essa na parte de segunda-feira aqui tem um trecho assim, muito importante, é bom a gente ler aqui para o pessoal. É importante reconhecer que os milagres por si só não provam que Jesus era o Messias. Exatamente. Wagner falou, né, que lá no Egito, lá os magos também fizeram sinais lá. Né? E no tempo do fim também vai ter sinais, viu, gente? A gente talvez vai chegar nesse ponto aqui, se não for hoje, outras lições vão chegar. Outras pessoas realizaram milagres. Algumas eram profetas verdadeiros, outras eram falsos profetas. Os milagres revelam apenas a existência do sobrenatural. E é verdade. Eles não significam por si só que vêm de Deus. Satanás também pode realizar milagres. E com essa palavra queremos dizer atos sobrenaturais. Quer dizer, tudo isso nos remete a um grande conflito. Nós estamos num grande conflito. A gente tem falado isso aqui constantemente. Então, são duas forças que estão, vamos dizer assim, digladiando para domínio. Domínio do quê? Domínio da mente, da nossa mente, para nos levar longe da palavra de Deus, para nos privar da salvação que Deus quer dar. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a pessoa
recebe aquela cura ali, se aquilo vem de Deus ou se não. Dá para saber disso, porque Jesus me falou, pelos seus frutos os conhecereis. Exatamente. E também a questão para diferenciar é a questão da autoridade sobre todas as coisas. Também. E Que Jesus já- deixou enfatizado que ele Sim. tem autoridade até sobre os poderes das trevas e sobre os inimigos Agora, dele. agora, Ed, agora sim, os milagres, eles não comprovavam que realmente Jesus era o Filho de Deus e não confirmavam, né? Como o Messias mesmo falou. Agora eu vou falar uma coisa para você. Depois de ter acalmado a tempestade, para mim, um exemplo, o diabo ele pode controlar até pessoas. Agora, controlar a natureza... A diferença, assim, a ênfase dos milagres relatados por João traz esse entendimento para a gente, porque a maioria dos milagres que Cristo fez, relatado por João, ele é contrário à natureza. Ele viola as leis naturais. Isso. Exatamente. Quando ele ressuscita um morto de 4 dias, ele quebra as leis naturais. Exato. cego de Isso, nascença, nesse o próprio ponto. cego Ele nascença, cura um cego de nascença, ele quebra as leis naturais. Ele transforma água em vinho, ele quebra as leis naturais. Ele Isso. faz a tempestade se acalmar, ele quebra as leis naturais. Isso. Então, os milagres de Cristo, no Evangelho de João principalmente, Era diferente. ele traz essa tônica aí de que Cristo ele é o Senhor soberano Criador. sobre todas as coisas. Né? Sobre todas Até sobre a própria criação, né? as- Exatamente. certeza. Porque ressuscitar um morto... 4 dias. Claro. O que de fato diferencia Deus de todas as coisas é isso. Ele está acima de tudo criado. Ele Exatamente. precisa ter poder e autoridade sobre aquilo que ele criou. E é por isso que João iniciou o Evangelho trazendo essa verdade para a gente, né? E a gente vê isso em todas as cartas de João. Ele traz o Cristo como... aqui é Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, ó, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, João ele começa o Evangelho trazendo essa verdade. Cristo, ele Deus. é o Deus, o Criador. E ele afirma que nada do que foi feito sem Cristo. E sem Cristo nada teria sido feito. Isso. E a vida estava nele. Então, isso aqui João já... Quem faz um estudo sério da palavra de Deus, quem aceita que isso aqui, essa Bíblia aqui, é a palavra de Deus viva, ele não pode crer que Cristo é um ser criado. Porque não só João, mas toda a palavra de Deus testifica que Cristo é o Criador. Ele é Deus. Né? O próprio João aqui, ele diz, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito Que está no que céu. está no Pai é quem o revelou. Eu revelo. Então, ele traz aqui Cristo como Deus unigênito e não como ser criado. Isso. Então, aqui, se você é um leitor sério da palavra de Deus, você não pode crer que Cristo foi criado. E, inclusive, alguns irmãos evangélicos acusam os adventistas, nós adventistas, de ensinar que Cristo é criado, porque nós cremos que Cristo e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Sim. Porém, nós não ensinamos que Cristo, sendo o arcanjo Miguel, ele é um anjo. Porque a palavra De arcanjo, maneira nenhuma. arcanjo não significa anjo, significa aquele que está acima dos anjos. E é um chefe, só. chefe dos Que é anjos. soberano É o chefe sobre todos dos os É o chefe dos anjos. Que, por sinal, essa posição aí foi almejada, cobiçada, sabe, por nada mais, nada menos? A luz. Lúcifer. Não é? Exatamente. Ele cobiçou essa posição. Mas Deus, o Pai, deu essa posição para Jesus. E ele é o arcanjo Miguel. Miguel, traduzindo, significa aquele que é como Deus. E ficou bem claro aqui, quando você leu aqui João 1, no princípio era o verbo. Então está falando no princípio, que Deus é o originador de todas as coisas, que Jesus Cristo é Deus. É o Deus, a segunda pessoa da divindade. Então ele é um com o Pai em poder, propósito e soberania e domínio. Exatamente. E o que a gente acabou falando anteriormente, é de que a gente vai falar até mais à frente aqui, que um dos problemas para que pudesse identificar aquilo que Jesus fazia é a dureza do coração, Sim. né, que tem a ver com as distorções de algo já preconcebido. E uma das distorções é essa: quando eu foco no anjo de Miguel, eu não vou conseguir enxergar Jesus como ele acima de todas as coisas, porque o foco tem que estar, né, que ele tem a soberania e autoridade sobre todas as coisas criadas. Por isso que a palavra arcanjo não pode colocar no plural. Porque E um só.
E ele Exatamente. é soberano sobre todos os outros. E o próprio nome revela o que é Miguel. Exato. E muito bem colocado, Ed. E existe uma certa ignorância daqueles que nos acusam, porque eles fazem questão de não querer entender a questão da dureza de coração. Por que eu digo isso? Nós não cremos, eu estou sendo sincero com vocês, se a gente acreditasse que Cristo fosse um anjo criado, a gente ia falar abertamente, a gente acredita isso, mas a gente não acredita nisso, nem ensina. Por que eu falo que existe uma ignorância? A palavra anjo, o próprio Deus é chamado de anjo. O anjo do Senhor falou para Moisés, o anjo do Senhor falou para Abraão. E quando a gente continua lendo, a gente vê que foi o próprio Senhor que falou. E engraçado, quando aparece a expressão anjo do Senhor, pode ver, sempre está em maiúscula. E é Deus. Ali referindo ao quê? A Deus. Exatamente. E sempre está em maiúsculo. Quando não é anjo, quando não é Deus, aí aparece anjo sempre com uma letra minúscula. A palavra anjo significa mensageiro. Quando o Cristo ele vem à Terra como mensageiro, ele está sendo um anjo. Não um anjo criado, uma criatura, mas um mensageiro para o ser humano. E o próprio tanque de Bethesda, o significado, você significa assim, enviado, né? Enviado, exatamente. Então, E assim, gente, a gente tem que parar para analisar, que é o seguinte, as pessoas têm uma compreensão, às vezes, como o Fábio mesmo falou, né, equivocadas, né, de muitas situações aqui da Bíblia. Vocês têm que entender, a gente tem que entender uma coisa, Deus, ele como é criador, Jesus Cristo, né, como eles são criadores, uma só pessoa, um anjo, um ser humano, vou pegar de baixo para cá, um ser humano de baixo para cima, um ser humano ele não pode ser um anjo, mas um anjo ele pode se transfigurar a partir da ordem de Deus, se transfigurar em um ser humano. Um anjo ele não pode ser Deus, mas Deus ele pode se transfigurar e vir ao mundo como um anjo, porque Deus, ele sendo o Criador, ele pode assumir a função que ele quiser, porém as suas criaturas não. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele sendo Deus, porque Jesus, na sua incrível soberania, na sua incrível grandeza, ele pode se diminuir como ser humano. E quando o ser humano ele se desintegra através da morte, ele se desintegra no pó da terra, ele volta a ser pequenas partículas de átomos como ele era antigamente, antes de ser criado. Como Deus ele fala, o homem veio do pó e volte ao pó, assim como ele era. Ou seja, o homem era átomos, a menor partícula. O Fábio é químico, eu estou certo, né? Correto, exatamente. E aí, a menor partícula, mas Deus ele pode transformar a menor partícula juntando todas elas e criando um ser humano. Então, assim, se a gente for parar para analisar, é uma incrível ignorância achar que Jesus Cristo, ele não é o arcanjo Miguel, porque nós temos várias indicações, né? Aí Zacarias, e temos várias indicações de que, lá em Zacarias, né, que Jesus Cristo ele é o arcanjo. Porém, assim, temos que analisar que Deus ele tem vários títulos. Jesus ele tem vários títulos. Emmanuel, que é Deus conosco. O Cordeiro de Deus. Então agora você ensinar que Jesus é o Cordeiro de Deus, está querendo dizer que ele é uma criatura, porque o Cordeiro é uma criatura. Que é um animal. Olha a ignorância. Então, assim, são títulos. São títulos que Deus, né, que na verdade Jesus se intitulou como arcanjo, chefe dos anjos. Né? Então, assim, e como ele é chefe de todas as coisas, assim como também ele poderia ter vários outros títulos. Exatamente. Né? Mas não diminui ele aquela situação. Antes de Messias comentar, um detalhe aqui, ó. No primeiro capítulo, versículo do Evangelho de João, diz assim, ó, no princípio era o verbo. Quando a gente pega isso aqui no grego, está assim, ó, enarque, hologos. Enarque, hologos. No princípio, o verbo. Hologos, artigo, né? Isso, e logos, verbo. Enarque, arque é princípio. Arque, é daí que vem a palavra arqueologia, estudo do princípio. Então, arcanjo vem daqui também. Arque, arcanjo, o princípio principal dos anjos. No caso, não como uma criatura, mas aquele que lidera, que governa os anjos. Isso. O príncipe dos anjos. Lá em hebraico, se eu não me engano, está assim, Hassarim. Quando lá em Daniel aparece
o grande príncipe Miguel é Hassarim, aquele que governa, aquele que lidera os anjos, que é o mesmo arcanjo Miguel que a gente vê lá em Judas, em toda a escritura onde aparece Miguel. E se a gente olhar o contexto do milagre aqui, observe que fala que, segundo a tradição, um anjo vinha, anjo com A minúsculo, segundo a tradição, vinha e agitava a água, o que possivelmente produziria um milagre que quem entrasse ali primeiro era curado. Então, Mas veio o chefe dos anjos, o principal, o enviado, e ele mostrou a diferença qualquer, exato. como criador. Nós temos 5 minutos para a gente encerrar. Então, vamos rapidinho aqui falar sobre da dureza, que é muito importante de falar sobre isso aí, Sim. sabe? E isso aí já vai remeter também às lições anteriores aqui que a gente estudou, falando sobre a autoridade da igreja, naquela época, dos líderes que representavam o povo e toda a autoridade que eles tinham, em contraste com a autoridade de Jesus. Jesus veio a esse mundo como cumprimento profético e só que os líderes, a religião lá, não concordou com ele. Por quê? Porque, assim, aquela religião estava, vamos dizer assim, estava muito... Dominada por tradições de homens, né? muito sobrecarregada de tradições humanas. E Jesus veio ensinar a palavra de Deus. Eles acusavam Jesus que Jesus era transgressor do sábado. Não tem como a gente ler aqui, os textos são grandes, não tem como a gente fazer isso nesse tempo, então a gente, vamos assim, sempre falando. Então eles acusavam Jesus que Jesus era transgressor do sábado, porque curava no sábado. Mas só que Jesus não era transgressor do sábado, Jesus era transgressor das tradições que eles colocaram em cima da palavra de Deus. Então Jesus não transgrediu o sábado, a gente pode até ver aqui em João 14:15, rapidinho aqui, que é um texto bem, opa, aqui. 14, deixa eu ver se é 14:15 ou se é... Se a minha mais, esse texto. Isso, leia aí, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. aí, ó, Jesus falando, se me amais, guardareis os mandamentos. Se em outra passagem falar assim, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Quer dizer, Jesus, ele, de maneira nenhuma, ele transgrediu os mandamentos de Deus, mas as tradições dos líderes lá, ele transgredia. Outra passagem aqui, rapidinho também, sei que o tempo é bem curto para a gente aqui, mas eu quero só ler aqui, só um momentinho aqui. Pedro lá, também discutindo lá com esses líderes que mataram Jesus. Olha o que aconteceu aqui, olha bem. Eu vou ler aqui, ó. Trouxeram-los, os apóstolos nesse caso, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou. O sumo sacerdote está falando aqui que era o sumo sacerdote que matou Jesus? Caifás, não foi? Sim. Foi esse camarada aqui, ó, tá se referindo nele aqui, ó. Esse sumo sacerdote Caifás interrogou-os dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, no nome de Jesus. Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, que Jesus ensinou a eles lá. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, o sangue de Jesus que eles mataram. Olha só o que Pedro falou, ó. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou, príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem assim o Espírito Santo que Deus nos outorgou aos que lhe obedecem. Da mesma forma que Jesus foi lá perseguido e morto por esses líderes aqui, porque eles não concordaram com a palavra de Deus e colocaram a tradição deles em cima da palavra de Deus, a mesma coisa Pedro também enfrentou e confrontou eles lá depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Então a gente vê que é um grande conflito, o tradicionalismo querendo sobrepor a palavra de Deus. Exatamente. Mas Pedro falou, importa que obedeçamos a Deus de que a homens desviados da verdade. Muito bem. A gente tem aí 1 minuto para a gente encerrar. Eu gostaria que você, Ed, rapidamente fizesse o seu... O fechamento que eu gostaria de dar ênfase aqui é de que se tem alguém em casa que está à procura de um milagre ou de uma ação sobrenatural que possa mudar a sua vida, é que abra seu coração a Cristo. Porque o Cristo que fez os milagres na antiguidade é o mesmo que faz os milagres hoje em dia. Só precisa que a gente tome a mesma atitude que João tomou, né? Estar com o coração plenamente aberto para reclinar a cabeça no Cristo, descansar nele, e a responsabilidade de tudo que tem
para acontecer na sua vida, eu tenho certeza que ele vai cumprir e vai executar os mesmos sinais que ele executou como filho de Deus, né, na vida de cada um. Você, Wagner, rapidamente. Eu quero deixar aqui uma mensagem do Desejado de Todas as Nações, O Desejado de Todas as Nações. É um livro que eu indico para os irmãos que puderem ler. E fala bem assim na página 157. Jesus rejeitou a acusação de blasfêmia. Ele disse: minha autoridade para fazer a obra da qual vocês me acusam é o fato de que eu sou filho de Deus, um com ele em natureza, vontade e propósito. Muito bem, Messias. Vou ler aqui, que tem tudo a ver aqui com essa explicação que eu fiz, está em Apocalipse. Olha bem, como a gente falou, que sinais não mostram que aquilo é de Deus, sabe por quê? Porque a gente tem que ficar muito esperto. É o que a palavra de Deus fala aqui em Apocalipse 13, diz assim: seduz os habitantes da terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, falando sobre sinais aqui, a gente tem que fazer a distinção. O sinal que aponta para a palavra e os sinais que o inimigo coloca como cortina de fumaça para você afastar da palavra de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, nossa certeza e nossa segurança é aqui a palavra de Deus. Amém. Muito bem. Irmãos, semana que vem a Escola Sabatina completa 172 anos. É a maior classe de estudo bíblico do mundo. Milhões de estudantes, todos os dias, todas as semanas, estudam a palavra de Deus através da Escola Sabatina. E você faz parte dessa classe. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe ricamente você e sua família. Até o próximo estudo.